Mas aqui no nosso programa, hoje, nós vamos falar sobre a infância de Santo Afonso. Porque, afinal de contas, um santo não cai do céu, pronto. Um santo, ele de fato, ele se santifica. E todos nós nascemos no berço de uma família, carregamos uma história de vida. E com Santo Afonso não foi diferente. E para nos ajudar a falar sobre essa infância de Jesus, de Santo Afonso, eu vou receber com alegria aqui nos nossos estúdios o missionário redentorista Padre Cícero Fabiano, ele que é formador aqui do nosso postulantado. Bem-vindo, Padre Cícero Fabiano. E aí, Padre Jadailson, alegria estar aqui com você, alegria estar aqui com o povo de Deus, para a gente conversar um pouco sobre esse santo maravilhoso, né? Que com seu jeito simples conquistou a nós, né? O seu jeito de ser, o seu jeito de fazer missão chegou até nós. E hoje a gente é instrumento também, né? Para chegar até os corações de tantas pessoas aí, Brasil e mundo afora. Que coisa boa. Eu vou pedir antes que o Padre Fabiano se apresente um pouco, diga de onde ele é, né, o que ele faz hoje, porque como vocês não veem sempre o Padre Fabiano aqui conosco, para que vocês possam saber de onde ele vem também. Queria que o senhor dissesse de onde o senhor é, o que é que o senhor está fazendo hoje aqui em Goiânia. Muito bem. Eu sou natural da Paraíba, de uma cidadezinha a 230 quilômetros da capital, João Pessoa, chamada Cubati. Acredito que muitos estão lá também participando do seu programa, gostam muito desse programa, sempre comentam conosco. E foi lá na cidade, né, que começamos a nossa vida missionária, a nossa vida de igreja, né, até o chamado de Deus para nós. Então passamos já por alguns estados e hoje estamos aqui em Goiânia, né? Estou aqui em Goiânia como formador lá do Seminário Redentorista São José. Acompanho jovens que estão no período da filosofia, né? E fazendo esse caminho com eles de discernimento, de ajuda, para que também se tornem bons missionários redentoristas, né? Então, é uma alegria poder partilhar da vida aqui com vocês. Que coisa boa. Então, um paraibano entre nós aqui, tem muita gente que nos acompanha da Paraíba. Se você está em casa e quer fazer alguma pergunta para nós sobre a vida de Santo Afonso, pegue o seu telefone agora mesmo e ligue 62-3506-9800 para falar ao vivo aqui no nosso programa e partilhar conosco um pouco da sua vida e também fazer alguma pergunta sobre Santo Afonso, tá? Você que está em casa também pode participar do nosso programa pelas nossas redes sociais. Nosso Facebook, o nosso Instagram e lá no nosso canal no YouTube você tem um chat e você pode mandar o seu alô, a sua mensagem, a sua prece, o seu pedido, participando conosco desse programa de hoje especial. 1º de agosto, mês vocacional, é tempo também de rezar pelas vocações e de nos perguntarmos: qual é a minha vocação? Né? Qual é o chamado que Deus me faz? Ele nos chama. Qual é a nossa resposta ao chamado de Deus? É um tempo especial também de nos perguntarmos, de nos questionarmos sobre essa vocação. Primeira, que é de sermos filhos do Pai Eterno. E depois ele nos dá dons. Qual é o dom que ele lhe deu e que você pode colocar a serviço da igreja? Nós vamos conversar agora um pouco sobre esse dom que Deus deu a Santo Afonso, né? E, Padre Fabiano, Deus nos dá um dom, mas esse dom ele precisa ser cultivado. E quando nós estudamos a vida de Santo Afonso, nós vamos compreender, né, por que ele foi um homem de oração, né? Porque ele teve da sua mãe, no ambiente da sua família, ele foi sendo introduzido, né, e bebendo dessa fonte, né? Como o senhor compreende a vida de Santo Afonso a partir desse seio familiar dele? Afonso é o mais velho da família, né? É aquele que geralmente os pais depositam tudo nele para continuar, perpetuar a família, né? O pai de Santo Afonso, seu José, e a mãe, Dona Ana, eram pessoas bem fervorosas. O pai, um militar, né? E a mãe, uma dona de casa. Estudou em escola de freira, né? Por muitos anos, até casar-se. E era uma família, de fato, bem numerosa, né?
Dona Ana, fala-se na história, né, que era aquela que catequizou primeiro os filhos. Apesar que Santo Afonso, sendo catequizado, sendo educado na fé, os planos para ele não eram para ser, digamos, um padre, de jeito nenhum, né? Eu costumo dizer que muitas famílias dizem assim, olha como é lindo ter um filho padre. Mas, às vezes, quando cai na família, diz assim, na minha família, meu filho não, o filho dos outros, né? Era mais ou menos isso, né? Até por ele ser o primogênito, né? Isso. Carregava sobre ele uma grande responsabilidade Isso. de continuação da família. E a família era uma família, assim, a família paterna, tanto paterna quanto materna, carregava essa tradição de advogados e de militares. Então, naturalmente, ele seria também assim. Só que o caminho dele, né, foi sendo, como o senhor colocava no início, foi sendo feito de uma forma bonita e como Deus foi trabalhando na vida dele aos poucos, né? Aos 16 anos, ele se forma em Direito, né? Doutor em Direito Civil, Direito Canônico. Mas esse caminho que ele fez até os 16, ele participava de confrarias, né? Que eram jovens da idade dele que ali estavam para ajudar de alguma forma na igreja. Sobretudo, como a gente sabe na história, no Hospital dos Incuráveis, pessoas que estavam ali, né? Desesperançadas, sem esperança, né? Sem esperança, sem misericórdia às vezes. E ele, junto com outros amigos, sempre ia lá levar uma palavra amiga e tudo mais. Então, o papel da família na vida de Afonso, sobretudo na sua infância e adolescência, foi primordial para que esse amor, né? Esse amor, vamos dizer assim, entre aspas, louco que ele tem por Jesus, pudesse florescer de forma muito mais forte na sua juventude e na sua vida adulta, né? E aí a gente percebe, Padre Fabiano, que a espiritualidade alfonsiana, ela tem uma base muito sólida, porque ela vem dessa espiritualidade, dessa piedade da sua mãe, mas Afonso, ele coloca essa espiritualidade em prática nessas visitas ao Hospital dos Incuráveis, e aí a gente vai percebendo o quanto a espiritualidade dele vai se solidificando ao ponto dele construir posteriormente a sua teologia pastoral muito bem equilibrada, né? E aí, para quem não conhece um pouco da história de Santo Afonso, como o Padre Fabiano destacava, ele vem de uma família nobre italiana, lá de Nápoles, né? Logo cedo se forma como advogado, começa a exercer o ofício de advogado, mas ele então se decepciona com uma causa nos tribunais e ele faz uma experiência de êxodo. É um primeiro êxodo de Santo Afonso, né? Na sua vida ele fez vários êxodos, mas com essa decepção nos tribunais ele faz uma experiência de ir para Scala. Scala é um lugar, né, montanhoso, e lá em Scala ele faz uma experiência, né, a partir de tudo aquilo que ele já vivia. Né? Eu acredito que não é algo novo que ele vive. Eu acho que ele já vivia isso lá no Hospital dos Incuráveis. Sim, né? Porque Afonso, o coração dele sempre foi muito sensível às pessoas, né? Eu acho que esse momento nos tribunais, quando ele se decepciona com a corrupção mesmo, né? Porque ele era um excelente advogado. E defendendo uma causa, o outro lado comprou os juízes, como se sabe na história, e ele perde essa causa. Então, assim, ele naquele momento, eu acho que foi a virada de chave na vida de Afonso, né? Nesse sentido, Padre Fabiano, qual o aspecto da espiritualidade de Santo Afonso que o senhor acha mais atual para os dias atuais? Seria essa sensibilidade com o necessitado, com o outro? Sim, sim. Eu acho que o olhar de misericórdia, essa misericórdia carregada de esperança, né? Esse olhar de misericórdia que ele nos ensina, né? Nós somos chamados apóstolos da misericórdia, da esperança, né? De perceber a dor do outro, seja nos confessionários, seja nos santuários, seja nas paróquias, seja nos nossos encontros dia a dia com as pessoas. Eu acho que isso é muito forte na nossa vida e na vida também de todos aqueles e aquelas que, de qualquer forma, bebe dessa espiritualidade também afonciana, né? Que é essa espiritualidade afonciana e redentorista, né?
Então, esse olhar sensível, esse coração aberto à dor do outro, eu acho que é muito forte na vida de Santo Afonso. E foi justamente esse coração assim aberto a essas causas, os ouvidos atentos, que em escala, né, fez toda a diferença quando ele viu a dor do povo que precisava do amor de Deus, mas o amor de Deus não chegava ali, porque estavam nos centros e as periferias estavam ali abandonadas. Então, ele sentir isso, abraçar isso na vida das pessoas, ali foi aquele estalo, né, na vida dele, na vocação dele, para que ele, de fato, ele subiu a escala, mas quando ele desceu de escala, ele não era mais o mesmo, né? E é interessante que na nossa vida, muitas vezes, nós nos acomodamos. Nápoles, o ambiente religioso de Nápoles, na verdade, existia quase que um padre para cada família. Olha só. Então, todos eram muito bem assistidos. Todas as famílias eram bem assistidas. E quando Afonso se depara com uma realidade de total abandono daqueles que estavam lá, que nós chamamos os cabreiros, aqueles que estavam lá em escala, Santo Afonso diz, não, eu tenho algo mais a oferecer. Eu preciso sair desse comodismo. E por isso que tem uma frase de Santo Afonso que ele diz, né? O redentorista precisa ir onde ninguém quer ir. Isso. Né? Precisa estar onde ninguém quer estar. Que lugares são esses, Padre Fabiano, hoje? Que periferias são essas hoje? Que escalas são essas hoje que o redentorista precisa estar? Eu colocaria duas dimensões dessas escalas, né? A dimensão geográfica, porque a gente vê aí tantas situações difíceis no mundo todo, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Nós, como missionários do Redentor, a gente está aí espalhado em todos os continentes, né? Então, é a dor da fome, é a dor do desprezo, né? É a dor da pobreza, que nós precisamos estar ali, né? Juntos, pelo menos juntos, para caminhar com o povo de Deus. Isso é importante. Acho que essa dimensão geográfica como um todo, né, dessas periferias, e também essa dimensão existencial. Como missionários que somos, missionários da redenção, eu creio que nessa dimensão existencial, o lugar é o confessionário. Porque é ali onde as pessoas nos procuram, é ali onde as pessoas trazem suas dores, suas feridas. E nós, como filhos de Santo Afonso, né, seguidores de Jesus, o Redentor, precisamos ouvir com empatia, com amor, com caridade, com misericórdia. Diz a história, né, que nenhum penitente entrou no confessionário para confessar com Santo Afonso e saiu triste. Sempre saía feliz. Porque ele sempre tinha uma palavra de acolhida, uma palavra que de fato tocava a alma, a vida da pessoa, né? Então, essa também é uma periferia, né? Quantas pessoas hoje, talvez muitos que até nos assistem aqui, né? Precisam, né, desse aconchego, desse abraço, de se sentir amado por Deus, e nós temos essa missão, né, como missionários redentoristas, de levar esse amor do Redentor ao coração das pessoas. Que coisa boa, né? E é interessante como o Santo Afonso, ele revela, né, para o povo uma face de um Deus misericordioso, de um Deus próximo. E as canções de Santo Afonso, Ciro, você bem conhece, né? O Tu scende dalle stelle, né? Que é muito... É a canção, é o Noite Feliz da Itália, né? O Tu scende dalle stelle é o Noite Feliz da Itália, que traz um pouco desse mistério que se desvenda aos nossos olhos na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus Cristo, né? Um Deus que faz esse esvaziamento, a kenosis, né? Assume a nossa condição humana, né? Eis que desces lá do céu, das estrelas, né? Para vir morar, muitas vezes numa realidade tão fria, tão cheia de sofrimento, mas Deus vem ao nosso encontro para nos revelar esse amor. Vamos cantar um trechinho, Ciro? Estrela das estrelas, ó Rei Celeste, Tu vens nascer na gruta, no frio agreste, Tu vens nascer
bonito. Ó, quanto te custou ter me amado. Assim, Santo Afonso vai colocando nas letras das suas canções essa beleza do mistério que se revela aos nossos olhos na pessoa de Jesus Cristo, o Filho amado do Pai. Tá bom? Padre Fabiano, vamos voltar a conversar sobre Santo Afonso, né? Ele fez, então, esse êxodo, teve a sua experiência em escala, viu o abandono pastoral, o abandono espiritual, volta, e aí o senhor disse, né? Ele não volta o mesmo, né? Ele não volta o mesmo. Ele sai de Nápoles inconformado com a injustiça, vai para a escala, volta inconformado com a injustiça. E aí, qual é o passo que Santo Afonso dá? Ele cruza os braços, diz assim, minha vida é bem resolvida, não vou fazer nada. Qual é o passo que Santo Afonso dá? Pois é, quando ele vem de escala, a inquietação do coração dele aumentou muito mais, né? Ele já era padre diocesano, mas tinha esse cuidado com a missão. E ao ver aqueles homens ali, aquelas famílias abandonadas que há pouco no programa a gente viu, né? Os chamados cabreiros, aqueles que cuidavam. Eu tive lá em 2019 nessa região. De fato, escala, parece uma escada mesmo. É montanhosa e ainda se cria bastante ovelhas por lá. Então esse pessoal, no período de pastagem das ovelhas, eles levavam as ovelhas para a montanha, ali ficavam um tempo, né? Mas não tinha nenhuma assistência da igreja. Quando ele desce, vem essa inquietação de poder dar assistência a essas pessoas, né? Assistência espiritual, assistência sacramental, né? E isso faz com que ele dê uma virada assim, de chave tremenda, porque ele não fica quieto. Ele precisa levar esse amor de Jesus, esse amor do Pai Eterno para as pessoas. E ali também em Nápoles, quando ele retorna à sua família, né, ele também vê situações difíceis. Seja no porto de Nápoles, né, muitas pessoas ali distantes, abandonadas também, e seja nas grandes periferias das cidades, aquelas periferias ali o povo precisava aprender e ver o amor de Deus, né? E é quando surge, que é muito, muito forte isso para nós, as chamadas capelas vespertinas. No fim da tarde, quando o trabalho já estava terminando, ele e um grupo de amigos juntavam aquele povo ali nas esquinas para falar de quê? Do amor, né? Do amor do Pai Eterno, do amor de Jesus, da misericórdia, falar da redenção. E ali as pessoas foram aprendendo a rezar, aprendendo a ter esse contato com Deus, né? Ele, como doutor, ele é doutor da oração. Então, ele de fato, ele ensinou toda a Itália a rezar. Um jeito próprio de rezar, de estar em contato com Deus dia a dia, momento a momento, no cotidiano da vida. Interessante, né? Porque essa experiência das capelas vespertinas era justamente porque Santo Afonso dizia assim, é naquela saída ali, rapidinho, entre o trabalho e a casa, que as pessoas têm a oportunidade de viver essa experiência. Olha que coisa boa. A gente precisa arrumar. Às vezes as pessoas hoje, a gente vive numa sociedade muito agoniada, né? Muito aperreada. Então, às vezes a gente diz, eu não tenho tempo. Às vezes a questão do tempo é prioridade, né? A gente gasta tempo com tanta coisa fútil, desnecessária. Por que não gastar tempo ouvindo Deus? E foi isso que Santo Afonso fez, né? Pois é, ele desce a Nápoles, mas ele retorna à escala depois, né? E aí o Afonso, que novamente vai à escala, de fato é esse que vai nesse espírito da fundação. Juntar um grupo de amigos para ali começar um trabalho missionário profundo e bonito. Na história de Santo Afonso é interessante que diz que ele saiu de Nápoles num jumentinho para ir à escala. Até nisso ele tinha essa simplicidade, porque o jumento é o transporte, vamos dizer assim, o animal do pobre. Uhum. O cavalo era dos nobres. Ele deixa tudo para trás, sua nobreza, família rica, mas ele deixa tudo.
como primogênito, ele deixa isso, larga isso. Seus direitos, e né? aí, de fato, ele sobe um outro homem. Esse homem transformado que vai subir a escala para transformar vidas, né? E hoje a gente vê a graça de Deus que acontece depois de 290 e poucos anos, estamos nós aqui, falando desse amor, dessa graça que atingiu tantas pessoas, continua atingindo, né? Exato. O coração das pessoas aí, mundo afora. Que coisa boa. Então, olhando para Santo Afonso Maria de Ligório, nós queremos pedir, né, que o Santíssimo Redentor continue a iluminar os corações de tantos missionários redentoristas espalhados pelo mundo inteiro. Padre Fabiano, agora concluindo a nossa conversa, né, a gente falou um pouco desse contexto familiar de Santo Afonso, né, dos primeiros passos que ele dá para assumir essa missão. E o senhor está como formador, né, dos jovens que estão na filosofia, que é, digamos, como que a segunda etapa, né, do processo formativo. Sim. Após o primeiro ano de discernimento, né, de imersão na vida religiosa, eles vão para a filosofia, que é um tempo já de estudo, de aprofundamento, né? E como que o senhor vê hoje, né, a realidade dos jovens vocacionados, né, nessa perspectiva de Santo Afonso de responder ao chamado de Deus, né? Às vezes a gente vive no mundo aí, né, com tantas ofertas, né? E como nós, como jovens, podemos fazer a mesma escolha de Afonso? Afonso era jovem, sim, né, quando fez a decisão dele. Como é que o senhor busca ajudar os jovens nesse caminho de discernimento? Pois é, o mundo é bem complexo hoje, né, Padre Jadeilson? Nós hoje, lá em casa, aqui em Goiânia, nós estamos com 13 jovens. São jovens do Nordeste, vários estados do Nordeste, como também aqui de Goiás, Tocantins, né? E uma das coisas que a gente busca fazê-los ajudá-los, né? É fazê-los perceber esse chamado de Deus na vida deles. A gente sabe que Deus nos chama, mas a nossa resposta ela deve ser cotidiana, no dia a dia, nas pequenas coisas. E eu digo que não é só para a vida missionária, é para a vida cristã, né? A gente que está em casa, que cuida dos filhos, que cuida do esposo, da esposa, que trabalha. A gente falava há pouco, né? Afonso tinha esse cuidado, desse caminho do trabalho para casa, ter esse momento de parar, né? Porque é uma forma também de discernir os caminhos que a gente vai tomando na vida. E no seminário, particularmente, a gente ajuda-os dar essa resposta, né? No mundo complexo, a gente compreender esse primeiro. A partir de nós, de cada um de nós, a gente responder para o mundo para levar a esperança, a misericórdia e a redenção a tantas pessoas, né? E eu digo, a gente é privilegiado, Deus é muito bom conosco, porque muitos jovens escutam e querem fazer esse caminho, né? A gente reza e pede a oração do povo de Deus também para que Deus continue aí tocando os corações de tantos jovens, né? Para abraçar essa missão bonita, essa missão de levar Jesus, de levar o Santíssimo Redentor a tantas pessoas. E o Evangelho diz, né? A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos, mas Deus nunca desampara, né? Ele continua chamando aí homens e mulheres para abraçar essa missão de diversas formas, né? Nós como religiosos, consagrados, como sacerdotes, mas você também que está em casa, como mãe, como pai, né? Como professor, cada um assumindo uma vocação. O que é vocação? É uma resposta, é colocar o seu dom a serviço do outro. Quando nós abraçamos a vocação, não abraçamos uma vocação para nós mesmos. Não é uma atitude, né, voltada para nós. A vocação sempre nos impele a ir em direção a um outro. A vocação matrimonial, por exemplo. Né? Você não casa consigo mesmo, você casa com uma outra pessoa. Sim, sim. Né? Quando você é mãe, você não é mãe para si mesmo, você é mãe para o outro. O padre também, ele não é padre para si mesmo, ele é padre para um outro. Então perceba que assumir uma vocação é se colocar em direção ao outro.
E aí a grande questão é, diante de um mundo, né, Padre Fabiano, que pensa somente em si mesmo, a gente cada vez mais vai se fechando, né? Veja, hoje as famílias preferem estar no grupo do WhatsApp do que reunido, olhando cara a cara, tocando. Eu digo, de vez em quando até uma brigazinha pequena faz bem, né? Para que a gente se sinta vivo. Aquela porcentagem que a senhora dizia, né? Que está faltando. E eu digo para essa nossa irmã, né? E digo ao povo de Deus, olhe, vida contínua só quando a gente morre. Na UTI, a máquina, quando ela tem um risquinho contínuo, é porque dizer, pronto, morreu. Porque a nossa vida ela é de subidas e descidas. A de Santo Afonso foi assim, a sua com certeza é assim, a minha é assim, a dos meus irmãos que aqui estão é desse jeito. Agora, quando a gente diz assim, não, eu quero uma vida plena, só... Então, você não está mais vivo, não. Porque na vida tem essas emoções. E uma coisa, Padre Jadeus, que eu digo às famílias, né? Você que é pai, mãe, às vezes lá na sua casa, seu filho, sua filha, sente esse chamado. Seu filho sente esse chamado, né? Acolha. Faça esse caminho com seu filho, com a sua filha. Chamado de ser padre, de ser religioso, de ser religiosa. Faça esse caminho também com o filho e com a filha. Ajude, né? Porque é Deus que chama. A gente apenas responde, né? E eu agradeço muito a Deus a família que eu tenho, né? Com certeza, paiinho e mainha estão lá nos assistindo também, né? Eu estou aqui hoje porque o impacto primeiro, assim, na minha família não foi muito fácil, não. Quando eu disse, eu vou para o seminário, vou ser padre. Ixi, foi um Deus nos acuda, porque é deixar tudo, literalmente tudo, né? Deixar sonhos, deixar todos os seus projetos, para que você possa fazer esse caminho desarmado, ou seja, sem carregar, sem arrastar muita coisa. Arrastar o essencial, o principal. Só que quando a minha família, sobretudo os meus pais, compreenderam que o chamado era de Deus, deram as mãos, né? E caminham comigo até hoje, com a graça de Deus. Estamos nessa caminhada. Então, feliz da família que nasce uma vocação. E a vocação sacerdotal, a vocação religiosa, a vocação matrimonial, por que não? Né? É vocação. Para ser pai, para ser mãe, para ter uma família. Então, nesse mês que começamos agora, o mês vocacional, né, a gente possa rezar essas vocações e abraçar a nossa vocação cristã. Abraçar a nossa vocação sem medo e com muita alegria. Coisa boa. Então, Padre Fabiano, minha gratidão pela sua presença hoje, partilhando, conversando conosco um pouco sobre a vida de Santo Afonso.